Shalom, amados. Shalom, igreja bendita, santos do Altíssimo, filhos do Eterno, discípulos do Senhor Jesus, súditos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus reina, Ele reina eternamente. Ele é o Senhor dos Senhores, sobre céus e terra. Ele reina, Ele é o Senhor do universo. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e nele subsistem todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, para todo sempre. Amém. O que diz em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, que diz que a glória e a honra seja dele. Glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por tua vontade. Glória, pois, ao Senhor Jesus. Começamos nosso primeiro estudo sobre a doutrina das últimas coisas. Como eu falei anteriormente, nosso objetivo está para responder o que o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele vai nos perguntar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 18. Todo capítulo, nós vamos, como introdução, estudá-lo agora, para responder a pergunta que Pedro vai dizer, aguardando essas coisas, que pessoa havemos de ser? Como devemos ser? Pedro, ele começa nesse capítulo, dizendo: amados, escrevo-vos esta segunda carta, em base às quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Pedro, ele escreve para despertar o nosso ânimo, para não nos deixar abatidos ou nos deixar extasiados ou paralisados pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. E ele nos dá algumas dicas, nos dá algumas palavras que devemos observar bem o texto, porque a Bíblia, ela precisa ser aprofundada, deixar que o Espírito Santo nos revele, deixar que a revelação, a luz ilumine o nosso entendimento. E Pedro diz: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então Pedro diz: olha, devemos guardar a palavra. Ele nos escreve para exortar o nosso ânimo sincero, dizendo: devemos observar, devemos nos lembrar. Lembrar aqui é guardar. Devemos guardar a palavra, porque só a palavra nos prepara para as coisas vindouras. Devemos ter isso em mente. Não são notícias, não são conjecturas, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia que nos prepara para as coisas vindouras, porque o Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, é a palavra que nós devemos observar, guardar para nós. Segunda coisa, Pedro vai dizer: sabendo primeiramente isto. Então ele diz que devemos saber, ter conhecimento das coisas vindouras. Nós temos que crescer no conhecimento. O Senhor me deu essa semana uma palavra, quando eu estava na minha devocional, ele disse: é um tempo de conhecer. Conhecer ao Senhor, crescer nesse conhecimento e conhecer também a nós mesmos. Conhecer como estamos em nossa fé, conhecer como estamos em nosso ânimo, conhecer como estamos em na nossa posição diante de tudo isso aí. Então, devemos saber, ter conhecimento. Assim, nós não seremos surpreendidos com o dia do Senhor. Versículo 3, Pedro diz: sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Olha, nos últimos dias virão escarnecedores. Então, isso é algo que eu vou tocar bastante como um sinal. Estamos diante de uma sociedade escarnecedora, zombadora. Mais do que nunca se zomba da nossa fé, mais do que nunca se escarnece do Senhor Jesus. Uma sociedade, que não tem temor, não tem respeito por nada, de uma moral deturpada. O que é certo eles dizem que está errado, o que está errado eles dizem que está certo.
Então, olha, nos últimos dias virão esse tempo. Nós vamos ver lá na frente isso aqui. E também não devemos ignorar, tá? Isso. E não devemos dar ouvidos aos escarnecedores. O versículo 5 diz que eles voluntariamente ignoram isto. Os escarnecedores ignoram essas coisas. As coisas de Deus, ignora a palavra de Deus, ignora o que está escrito. E nós não podemos ignorar o que está escrito. Não devemos ignorar as coisas de Deus. Deus vê as coisas com outros olhos. Versículo 8 vai dizer que não ignoreis isto, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Logo, Deus não vê como nós vemos. Ele vai dizer isso para Samuel. Samuel, eu não vejo como você vê. Você vê o que está lá por fora, eu vejo o que está por dentro. O Senhor sabe de todas as coisas. Não esqueça que Ele tem a onisciência, tem a onipresença, tem a onipotência. Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. Então, não devemos ignorar essas coisas. Não devemos estar dando ouvidos, sabe, aos escarnecedores. Se você tem que optar quem ouvir, ouça Deus, ouça o Espírito Santo de Deus, ouça os profetas de Deus, os santos de Deus, os apóstolos que estão fundamentados na palavra. Não os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos apóstolos, não. Não as falsas igrejas. Então, o objetivo desse estudo é responder a seguinte pergunta que Pedro diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Pedro está dizendo, sabe, que havendo de perecer todas estas coisas, esse sistema não perdura, não é eterno. Eterno é o reino de Deus. Eterno é a palavra do Senhor, que permanecerá para sempre. É o reino de Yeshua HaMashiach. Nabucodonosor, no seu sonho, ele vê que uma pedra é atirada nos pés da estátua, e aqueles pés eram uma mistura de barro e de ferro, e a pedra é atirada, e se faz um grande monte, um grande reino. Esse permanecerá para sempre, não o sistema do mundo. Então, havendo essas coisas de perecer, que pessoas havemos de ser? Como devemos ser? Tá? Pedro vai dizer isso. Havendo, pois, versículo 11, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Santo trato, relacionamento, piedade. A palavra piedade quer dizer amor às coisas espirituais. Ser piedoso é ter amor às coisas espirituais. Ser pio é ser devoto de Deus, devoto da palavra. Como devemos ser, meus irmãos? O que nos convencer nesse tempo? Como deve ser o nosso comportamento como cristãos? Como deve ser a nossa piedade, nosso amor às coisas santas? Estamos aguardando e nos apressando para o dia do Senhor? O que é isto? Guardando a fé. Porque o Senhor diz, quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé, encontrará amor. Esse amor que ele está falando é o amor a Deus. Devemos guardar nossa fé e nos apressar. Como assim apressando para o dia do Senhor? Mateus 24, 14 vai dizer que este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Apocalipse termina com Maranata, vem Senhor Jesus. Eu faço uma pergunta aqui. Você anseia pela vinda do Senhor Jesus? Você quer realmente se encontrar com o Senhor Jesus? Porque alguns parece que amam demais esse sistema, amam demais este mundo, amam demais as coisas deste mundo e não querem o Senhor Jesus. Interessante, eu vejo isto. Talvez seja
uma visão de um servo do Senhor, que estou errado, mas, meus amados, tem muitos que a gente vê, se apegam tanto ao sistema, se apegam tanto a essas coisas, seja pastores, seja irmãos, seja quem quer que for, que parece que não querem Jesus. Senhor, não vem, está tudo muito bem, eu tenho as minhas economias, eu tenho minha bela casa, eu tenho minha mansão, eu tenho meu belo carro, eu tenho tudo isso aqui. Olha, não vem porque eu tenho, sabe, os prazeres, o que eu quero fazer, eu faço, eu viajo, tudo mais. Olha, mas, querido, o dia do Senhor vem, o dia do Senhor está vindo, tá? O dia do Senhor. É interessante a gente parar e avaliar sobre o dia do Senhor. Próximo vídeo, nós vamos examinar sobre este dia do Senhor. Que dia é este? A Bíblia, ela está repleta de referências sobre o dia do Senhor. Então, nos aguarde, nós vamos, no próximo vídeo, falar sobre o dia do Senhor Jesus, o dia de Deus. Shalom. Até o próximo vídeo.